Olá, estamos começando mais um podcast Só Cristo Salva. Hoje nós temos a honra de conversarmos com o reverendo Napoleão Falcão, um profundo conhecedor das Escrituras, renomado homem de Deus, conhecido e atuante internacionalmente, nos dá a honra de participar do nosso podcast Só Cristo Salva. Pastor Napoleão, seja bem-vindo. Muito obrigado, querido irmão, uma alegria muito grande nos encontrarmos, com um reencontro satisfatório. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos da internet que adentram a essa sistemática de evolução científica. E isto traz para nós grande contentamento, que é o meio fundamental de evangelizarmos as pessoas. De tal maneira que estamos muito gratos a Deus por esta oportunidade e também por esse privilégio. Estamos sempre às ordens, querido. Pastor, o senhor nasceu aonde? Que memórias o senhor traz da infância? Trago memórias gratas. Eu nasci em Lucena. Lucena é o litoral norte da Paraíba. É uma formosa e enseada terra que se ostenta ao pé do mar. Naquelas palmeiras verdentes, se embalam ali contente o leque do coqueiral. É uma cidade de coqueiros e mar. Foi ali que eu nasci. Os meus pais me criaram muito bem, me deram a educação necessária. Com 12 anos eu vim para João Pessoa, capital do estado, para ficar com os meus avós e estudar. De tal maneira que houve um bom investimento da parte dos meus pais. Tenho por eles grande gratidão a Deus por ter me encaminhado para os estudos ainda na minha tenra idade. E foi uma alegria muito grande mesmo, estar ao lado desta abençoada família que os meus pais paternos e minha mãe, e eles deram-me tudo aquilo que é cabível para um filho. De tal maneira que, aos 17 anos, me alistei no Exército, fiz a escola de oficial, servi como oficial do Exército Brasileiro, no 15º Regimento de Infantaria. E aceitei Jesus como meu Salvador. E de lá para cá, tem sido bênçãos marcantes, indescritíveis, que tenho repousado sobre minha vida e sobre o meu ministério. Como foi o seu encontro com Jesus? Deu-se no dia 15 de agosto de 1968. Foi um encontro maravilhoso na barbearia, Estava ali sentado e o barbeiro cortando meu cabelo, de nome Manuel Francisco Victor, e falando do amor de Deus para mim. Foi ali que as escamas da cegueira espiritual dos meus olhos caíram e eu abracei o Evangelho naquele dia. E de lá para cá, quebrei o retrovisor e, olhando sempre para frente, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. As intempéries, as devastas do tempo, ela vem sobre nós repentinamente para destruir os nossos alicerces. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, em vão é o socorro do homem. Então nossos pés estão cravados e assentados nesta rocha sólida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Desde o início da sua caminhada com o senhor já se aprofundou no estudo da Bíblia? Sempre, meu querido irmão. Gostei muito de ouvir pela primeira vez um pregador da África falando sobre a volta de Cristo. Isso faz 55 anos. E aí me apaixonei pela escatologia bíblica e comecei a estudar e a comprar livros concernentes à escatologia bíblica e tive bons professores também. Porque os conhecimentos ele vêm de 3 fontes: herdados, revelados ou pesquisados. Então, herdado eu herdei dos melhores mestres da minha pátria. Herdei a escatologia bíblica de João de Oliveira, que foi um homem tão santo que Deus o arrebatou por 26 horas fora do corpo. De tal maneira que esses homens foram marcos indeléveis na minha caminhada cristã e na minha caminhada ministerial. Entre eles, Emílio Conde, entre eles, Antônio Gilberto, Armando Chaves Cohen, Alcemias Pereira Vasconcelos. São marcas indeléveis do Evangelho. Então, nós somos produtos de uma escola. Paulo disse, sabendo de quem tens aprendido. E esta é a minha plataforma ministerial. E de lá para cá, tenho cada dia mais procurado entender
esta geografia científica e espiritual da escatologia bíblica para processar na igreja a edificação espiritual que ela tanto carece, que ela tanto precisa. Estamos vivendo as vésperas do maior acontecimento da história, que é o rapto da igreja. Por isso temos pressa em ensinar, em pregar, em cantar louvores atinentes à sua volta, que é uma realidade prima nas Escrituras Sagradas. Pastor, como o senhor fazia quando o senhor se converteu para ter acesso a livros, a estudar, a pesquisar? No começo foi difícil, né, amado irmão, porque a gente morava numa cidade assim, de uma cultura intelectual muito baixinha, e nós não tínhamos acesso a boas livrarias, afinal de contas nem livraria tinha lá em Lucena nesta época, né? Mas quando viemos morar em João Pessoa, aí já clareou mais um pouco, né? E quando eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo, e com 9 meses de fé eu me mudei para o Rio de Janeiro. E aí foi melhor, porque tinha casa publicadora dessa Assembleia de Deus, e eu sempre investi muito o pouco que eu recebi, o pouco que eu auria de Deus, eu sempre revesti em bons livros. E esses conhecimentos herdados também são valiosos, porque Deus inspirou aos seus filhos a escreverem essas temáticas designativas que fazem muito bem à nossa vida cristã. De tal maneira que hoje, pela graça de Deus, nós temos uma biblioteca com um volume satisfatório de livros, né? E nós dedicamos a nossa vida a esses exemplares. Não nos esqueçamos também que os livros não são todos suficientes para o crescimento ministerial. Precisamos devotar também nossa vida à oração, à pedagogia da oração. Orar não é somente falar com Deus. Orar é também ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem a falar para conosco. E isto tem me dado a devida graça necessária para absorver os conhecimentos daquilo que os filhos de Deus têm escrito. Graças a Deus pelos bons escritores e bons mestres pelos quais nós herdamos algo maravilhoso para o aprendizado da teologia bíblica. Para jovens como o senhor que se dedicou à pregação da palavra, naquela época, quais as principais dificuldades? Dificuldades que nós tínhamos eram dificuldades dos dias, né? As dificuldades, como eu já falei, de você encontrar boas livrarias com bons livros, né? E houve uma época que não era permitido, né, de uma vez por toda, a nossa aquiescência, o nosso adentramento às faculdades teológicas. Sempre os pastores, eles zelavam, era um zelo extravagante, mas era um zelo, né, para nós não nos contaminarmos com falsas doutrinas. Então, os pastores de antigamente eram muito zelosos, extraordinariamente zelosos. E este zelo foi muito bom, porque ele nos defendeu. Porque o pastor não está para defender a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O pastor está para defender o rebanho, porque a ovelha é indefesa. A ovelha é muito simples. Então Deus constitui pastor para defender o rebanho dos agnósticos, das heresias que vivemos no mundo contemporâneo. Então, meus queridos irmãos, naqueles dias, mesmo sendo difícil, mas nós absorvíamos aquilo que era bom dos nossos extraordinários mestres. Tenho saudade dos 4 anos que vivi em um seminário aprendendo com esses homens e mais um ano de teologia que fiz em Boston, nos Estados Unidos. De tal maneira que essas prédicas de conhecimentos doutrinários são salvaguardas da nossa fé e nos dão também crescimento extraordinário para aprendermos a separar a mão direita da mão esquerda. Nem tudo que reluz é ouro. Vivemos numa época, hoje, marcada por imitações. Então é preciso ter muito cuidado. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e parecia com Jaque do Senhor. Mas não era. Era Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Roboão fez escudo de metais quando Sisaque era rei do Egito e entrou em Jerusalém e levou todos os escudos de ouro. Existem hoje muitos vergalhões pintados de amarelo. Já diziam os nossos ancestrais. Cuidado, que nem tudo que reluz é ouro.
Como o senhor iniciou na missão pastoral, quando o senhor foi consagrado? Fui consagrado aos 9 meses de crente ao ministério pastoral na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. 9 meses de crente é um tema infante. E ali já comecei a pastorear. Pastoreei 8 anos a Igreja do Senhor Jesus, entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. E pastorei mais 3 anos em João Pessoa, 11 anos de pastorado. Os demais tempos da minha vida ministerial foi esta obra de evangelismo nacional e evangelismo internacional, porque Deus tem dado-me também a oportunidade, por sua graça, bondade e misericórdia, de pregar em 46 países do mundo. E aos meus 74 anos, sinto-me muito prazerosamente agradecidos ao Senhor pela quiescência de sua bondade, por ter me concedido um corpo saudável para pregar o Evangelho. Deus tem imunizado o meu corpo das doenças e tem me dado uma terna e agradável saúde para a pregação do Evangelho, exposição da palavra e o ensino do mesmo. De tal forma que, nesta oportunidade, sinto-me agradecido ao Senhor por todos os ricos privilégios que Ele tem me concedido nesta minha jornada cristã e ministerial. O senhor também ficou conhecido, se tornou conhecido no Brasil, pelas grandes cruzadas evangelísticas, não é isso? As cruzadas evangelísticas, querido irmão, ela está dentro da minha alma, no meu sangue, nos meus capilares. Em todos os ramos da minha vida está a cruzada evangélica. Porque a cruzada evangélica é um meio pela qual você prega aos pecadores. Então, a igreja no templo, o templo não é lugar de pregar o evangelho. O templo é lugar de ensinar o povo, de doutrinar, de ensinar, de moldar os vasos que temos ali. O lugar de pregar o evangelho é nas cruzadas, é nas praças públicas, é em cima dos caminhões, é nesses lugares onde as pessoas não crentes podem ouvir o som festivo do evangelho. Então, eu me agradeço a Deus em pregar o evangelho nas igrejas, nos templos, ensinar a palavra de Deus. Fico muito feliz, porque a igreja também precisa ser edificada, mas alegro-me por demais quando transformamos as nossas igrejas nas grandes cruzadas evangelísticas, com o fim de ganhar almas para Jesus. O tempo está resumido. O tempo está terminando essa dispensação. É hora de ganharmos almas para o reino. São 8 bilhões de pessoas na Terra. 6 bilhões e meio ainda não foram alcançadas para o Evangelho. Precisamos correr, resumir o tempo, angariar vidas para Cristo. É tempo, é a última hora da igreja. É tempo de trazer os perdidos, de dar conhecimento de causa, a causa singular da salvação aos pecadores. Eles precisam ser saciados. O véu da ignorância precisa cair. E o evangelista, o ganhador de alma, precisa cada dia mais se apaixonar por essa obra evangelizadora de salvação. Pastor, na sua concepção, qual a diferença espiritual da igreja, a época que o senhor se converteu, para hoje? Os períodos mutativos são grandes. Vivemos um período de mutações rápidas e constantes. Devemos ter muito cuidado para trazer de volta o livro do Senhor para os nossos púlpitos. Você sabe que houve uma época em Jerusalém que perderam o livro do Senhor dentro da casa de Deus. E quando você perde alguma coisa fora, é uma coisa, mas perder dentro de casa, graças a Deus que o livro foi achado. A palavra de Deus precisa ser novamente reencontrada por tantas pessoas. Os louvores são muito bem-vindos, mas louvores jamais têm o papel de edificação da igreja. Quem edifica a igreja é a substância, a gloriosa, inaudita, profunda e insubstituível palavra do Senhor. Esta palavra que agrega valores, esta palavra que edifica o crente, consolida a fé, renova a esperança. Os louvores alegram a alma. Os louvores é como se fosse a preparação da terra para o lançar a semente. Mas cuidado para não substituir os louvores, que são gloriosos, pela palavra, que é a semente. A
palavra de Deus deve ter lugar em nossos cultos e nossos altares. Não transformemos jamais os nossos altares em palco. Altar não é palco. Altar é lugar de duas coisas: morte e sacrifício. Quando você vai para o altar, você vai sacrificar. Você vai morrer para o mundo e viver para Cristo. É assim que Ele nos usa, abdicar os nossos próprios direitos, cumprir os nossos próprios deveres e trazer a palavra de Deus na medida que ela possa preencher as necessidades mais latentes, mais íntimas do ser humano. Quando a palavra entra, os problemas são absorvidos, a vitória é trazida e a alma se contenta com a inspiração divina da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, não contém a palavra como alguns pensam. A Bíblia é a palavra de Deus na sua mais alta singularidade. O senhor falava de louvor, como ministro de louvor, que diferença o senhor vê nos antigos hinos da harpa, do cantor cristão, para a música que se faz hoje? Você sabe, querido, que o ministério de louvor não existe mais. Você canta por talento, por gratidão a Deus. O ministério de louvor é exercido pelos levitas daquela época. Hoje o ministério que perdura é o ministério da palavra. Você canta pelo sentimento de gratidão, por talentos. Não existem levitas no Novo Testamento. Não, senhor. Os leviratos eram componentes de pessoas, de homens que faziam parte do antigo pacto. Hoje não. Hoje o ministério que perdura na Bíblia é o ministério da palavra. Quem canta não canta como ministro de louvor. Canta por talento, canta por gratidão que Deus lhe dera. Negociar com os talentos, isso é maravilhoso. O talento da voz, isso é imprescindível para quem recebeu de Deus este dom glorioso, que traz tanta alegria para o povo de Deus. E precisamos colocar doutrinariamente cada coisa em seu devido lugar. Há uma diferença conceituável entre louvor e cantiga evangélica. A cantiga evangélica, ela mexe com o corpo, mas os louvores, ele vai direcionamente à alma das pessoas. Precisamos voltar os louvores da igreja para que o povo possa sentir, de fato, a gloriosa e impactante presença do Senhor. Todo homem é de índole religiosa. Quando você fala lisamente, ele resiste. Quando você fala a alma, ele chora. Então, os louvores é aquele feito de alma para alma. A pregação do evangelista para ganhar alma é aquela pregação de alma para alma. É isso que está faltando. As pessoas precisam entender e colocar cada coisa nos seus devidos lugares para que assim a igreja possa, na sua dinâmica e na sua impetuosidade, persuadir homens e mulheres ao verdadeiro conhecimento da Bíblia, aos preceitos doutrinários da fé e à evangelização dos povos. É por esses dois singulares propósitos que a igreja militante vive nesta terra. Está chegando a hora do arrebatamento. Pastor Napoleão Falcão, o senhor concorda com uma vertente da igreja que diz que o Brasil precisa passar por um reavivamento espiritual? O mundo todo precisa desse reavivamento espiritual. Ele é tangivelmente profético, né? É interessante que a palavra avivamento está escrita uma vez na Bíblia, né? Lá em Abacuque. Aviva, Senhor, a tua obra. E porque está uma vez, é raridade, é precioso, não é? É precioso. O avivamento, ele é uma necessidade extraordinária da igreja em todo o mundo. Mas você sabe que nós somos delineados por fases circunstanciais. A igreja passa por fases, todos nós passamos por fases. No mínimo 3 fases na vida. Uma fase chamada fases da água, a outra fase é chamada fases do vinho e a outra fase é chamada fases do vinagre. Poço de Jacó, Caná da Galileia e Calvário. Então, a fase da água fala de alimento, a fase do vinho fala de festa, de alegria, e a fase do vinagre fala de sofrimento. E o difícil não é ingerir o vinagre, é ingerir o vinagre calado. Imagina se Jesus tivesse ingerido o vinagre na cruz. Então a cruz deixaria de ser cruz, seria instrumento de cirurgia. Então cruz para ser cruz não tem paliativo, tem dores. Nos últimos dias, nós temos notado a ausência do avivamento. Principalmente na área de batismo com o Espírito Santo, diminuiu conceituavelmente este dom imprescindível, esta porta que se abre para a avassalação dos dons espirituais. Ninguém pode entrar aos dons espirituais sem essa porta se abrir, que é o batismo com o Espírito Santo, este fenômeno de orar em línguas estranhas.
E por que é estranha? É estranha porque não é daqui. Se fosse daqui, eram línguas conhecidas. E o Pentecostes ele não tem origem aqui nos homens, ele tem origem no céu. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Então, nós estamos buscando, eu creio que a igreja do Brasil, em muitos lugares, está resoluta com esta decisão, com este propósito de buscar este avivamento. E eu tenho já visto Deus usar muitos pregadores do Brasil, consolidando esta palavra de avivamento. Avivamento ele vem com quebrantamento, avivamento ele traz renúncia, avivamento ele traz confissão de pecados, avivamento ele traz vida radiante, avivamento ele traz uma nova conduta, um novo postulado, um novo direcionamento, né? Uma mudança sistemática de viver. Então, o avivamento vem acompanhado de fruto do Espírito, de obras gloriosas. Então, ele traz para o coração da pessoa dias radiantes e momentos imprescindíveis. Então, nós estamos aguardando que nos últimos dias, conforme Joel 2:28, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu creio que isto há de se cumprir. Eu sonho com isso. Eu tenho o direito de sonhar. A igreja dos meus sonhos é a igreja dos sonhos de Deus. Deus sonha também com a sua igreja. Eu também tenho direito de sonhar com a igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que as pessoas se preocupem em encher suas vidas de gozo, de poder, e que não cuide muito da vida alheia, e que cada um cuide da sua própria vida, da sua estrutura espiritual, da sua consciência, porque a consciência é o tribunal secreto da alma. Precisamos dobrar os nossos joelhos, ver uma vida na dependência de Deus. Não poderemos jamais perdermos a dependência do Senhor. E isso traz um avivamento sistemático. Então precisamos, queridos irmãos, com muita urgência, buscarmos ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o Senhor enquanto está perto. Não sabemos por quanto tempo teremos liberdade religiosa em nosso país. O ciclo histórico está se fechando. É tempo de buscar a Deus. É tempo de pedir um avivamento. Uma chuva seródia sobre todo o povo de Deus na terra. Olha só, 1,5 bilhão somente de crentes e pseudos religiosos. 1,5 bilhão. Onde está 6,5 bilhões de perdidos? Deus não vai entregar essa gente na mão do diabo, porque a política de Deus é uma política soteriológica. Deus não quer que ninguém se perca. O prazer de Deus é salvar a todos os homens, como está escrito em Tito 2:11, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, a todos os homens. O prazer de Deus é salvar a todas as pessoas. Agora, essa salvação é condicional. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo. Tudo na Bíblia é proporcional e tudo na Bíblia é condicional. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. É condicional. Eu tenho certeza, meu querido irmão, que nesses dias destampará no Brasil um grande avivamento espiritual, com a grande colheita de almas para a glória de Deus. A sociedade moderna impõe alguns debates, como, por exemplo, o aborto. Qual a opinião do senhor sobre esse tema? O amor de muitos esfriará. Já nos disse o Senhor Jesus que os fins dos tempos seriam marcados por esses sinais que evidenciariam a volta de Cristo. E um deles é o esfriamento do amor. Você sabe que o amor, no conceito doutrinário da fé cristã, ele não é um dom espiritual, ele é o fruto do Espírito. O amor acontece na proporção que eu abro o meu coração. Eu posso fechar e posso abrir. As diretrizes da minha vida são minhas. Sou eu quem devo determinar a forma que eu devo viver. Então, as pessoas hoje se trancam em uma redoma, trancam a porta do seu coração e não abrem para amar. Porque o Evangelho, ele se encerra em 2 pilares. Quais são os 2 pilares do Evangelho? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo. Amor na vertical e amor na horizontal. João disse, se eu não amo ao irmão que eu estou vendo,
Como eu posso dizer que amo a Deus que eu nunca vi? Há 3 coisas bem importantes no conceito de João, 1 João 13, 14 a 16. Aquele, pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que aborrece o seu irmão. É 3 coisas. Não gostaria de falar isso, mas está na Bíblia. 3 coisas. Primeiro, não tem a vida eterna. Segundo, assassino. Não tem a vida eterna. Assassino. Então, se uma pessoa não ama seu irmão, ele não tem a vida eterna. Ele é assassino, é homicida. Não tem parte na vida eterna. Então, meu irmão, abra seu coração para amar as pessoas. Abra seu coração como as janelas da alva. Aceite as pessoas como elas são. O Evangelho não muda ninguém. O Evangelho molda-nos. E essa moldura é proporcional. Então, quem aborrece o seu irmão é mentiroso, não tem a vida eterna e é assassino. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, para nada serviria. Desenvolva o amor de Deus no seu coração. Procure aceitar o irmão como ele é. Seja ele sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. E se ele errou, ajude-o. Se ele caiu, levante-o. Porque a Bíblia diz que um justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. A política de Deus é a salvação dos homens. E do ponto de vista da soteriologia, Deus nos aceita como nós somos. Deus aceita você que é fleumático. Mas Deus aceita você que é colérico. Deus aceita você que é melancólico. Mas Deus aceita você que é sanguíneo. Porque quando Deus olha para o homem, ele olha de cima da tampa do propiciatório. E a palavra propiciar quer dizer cobrir. A Bíblia diz, ele, pronome pessoal, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando Deus olha para nós, ele olha sobre Cristo. E em Cristo, eu e você fomos redimidos. Em Cristo, eu e você estamos salvos. Em Cristo, eu e você fomos justificados por 3 elementos. Número 1, graça. Número 2, fé. Número 3, sangue. Graça manifestada, sangue derramado e fé operante. Esses são os 3 elementos básicos da nossa justificação, que nos leva à salvação. Então, procure amar incondicionalmente as pessoas. Procure viver em paz com os homens. E a Bíblia diz, naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não durma sem conciliar com seu irmão. Não coloque dentro de você um monstro chamado ódio, soberba, arrogância, orgulho, prepotência. Saiba, a vida é muito curta para desperdiçarmos o nosso tempo. A vida é um conto ligeiro. A vida é como a lançadeira de um tecelão. A vida é como a sombra que declina. A vida é como navios veleiros. A vida é como a flor da erva. De repente passa. Eu e você já nascemos morrendo. Quando você nasce, você vai se distanciando do berço e se aproximando da sepultura. Um cientista francês chamado Roberto Ruck, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. Ele diz, teoria celular é a afirmação de células categóricas que todos os seres vivos são formados de células. Ele divide a célula em 3 partes, cilíndrica, achatada e alongada, plasma, citoplasma e núcleo. Roberto Ruck descobriu que do tendão de Aquiles até o frontal, o homem tem 60 trilhões de células. Somente no cérebro, no cerebelo, na protuberância, no bulbo e no encéfalo, o homem tem 9 trilhões de células. E quando os dias vão passando, essas células vão morrendo. A pele vai engelhando, são marcas da velhice. O que é a nossa vida? 70 anos. Muitos pela sua robustez chegam a 80. E o mais é canseiro e enfado. Aproveite esta vida tão diminuta para amar o próximo como a si mesmo. Qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero nas escolas? Isso aí é um contrassenso, é antiproducente, é o antagonismo da palavra, é o antagonismo da fé. É querer transformar a palavra de Deus em palavras de homens, em filosofias humanísticas. A Bíblia, ela é muito fiel naquilo que ela diz. Os homens têm ódio da Bíblia, porque a Bíblia ela vai na contramão
das filosofias vãs. Ela vai na contramão da falsa ciência. A Bíblia só harmoniza com a ciência de verdade, a ciência contemporânea, a ciência que se identifica com a palavra. A falsa ciência, a vã filosofia, a Bíblia é completamente o contrário. Por que é que eles não deixam a Bíblia nos países comunistas? Eles odeiam a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tira a roupa dos homens e mostra a sua nudez. A palavra de Deus, ela despe o homem de sua vaidade, de suas vanglórias pessoais. Então, isso que está adentrando nas escolas, estas coisas que estão adentrando em nossa sociedade, é o antagonismo da nossa fé, é a contramão da santificação, é a contramão da moralidade. Na realidade sumária, Satanás está colocando o mundo pelo avesso, porque os homens estão dando lugar para ele. E a Bíblia diz que quando os homens dão lugar a Satanás, Deus entrega. Os homens são a sua própria volúpia. Deus entregou este mundo às vaidades dos homens. Os homens deram as costas para o Senhor. Blasfemam de Deus, xingam Deus, chamam Jesus de tudo, fazem carnaval, maltratam o nome do Senhor Jesus, vituperam a divindade, falam mal dos céus. Meu Deus, até quando durará isso? Então o Evangelho, meus queridos e amados senhores, ele vai na contramão disso. O Evangelho é ética, é caráter, é moral, é sobriedade. A senha do Evangelho não é talento, é caráter. De tal forma que, hoje em dia, você tem que pesar as palavras, porque o falso profeta já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra. E o anticristo ele vai controlar várias áreas, a área econômica, a área política, a religião, cada indivíduo através da sua marca e o exército para levar a batalha de Armagedon. Então, tudo aquilo que se ostenta contra a moral do Evangelho é completamente antibíblico. E por nós não aceitarmos essas prédicas, somos taxados de pessoas que não são tolerantes, pessoas que não se evoluíram, pessoas que estão na contramão da evolução científica. Não é isso, meus queridos. A tese do Evangelho é a moral do homem, é o respeito entre as pessoas, é o amor ao próximo, é o querer de Deus para a sua vida e para a minha vida. E qual é o querer de Deus para as nossas vidas? É que os homens se respeitem, é que as crianças sejam tratadas como crianças, que sejam devotadas ao respeito devido, que o homem seja tratado com dignidade, que a mulher seja tratada com estima, amor e respeito. Enquanto a sociedade não se respeitar, enquanto a sociedade não se unificar, colocando os elementos nos seus devidos lugares, o homem com os atributos de homem, com os deveres de homem, a mulher com os atributos de mulher e com os deveres de mulher. Enquanto não houver essa harmonização respeitável entre pessoas e pessoas, haverá o antagonismo da verdade. E a obra das trevas, infelizmente, triunfa sobre a sociedade moderna. Que Deus tenha compaixão da humanidade. Que Deus tenha compaixão de nossa sociedade. Que Deus tenha compaixão do nosso país. Que Deus esclareça as autoridades que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando ao homem. A Bíblia é os desígnios de Deus para executar os seus propósitos na vontade pessoal das pessoas. Porque o livre-arbítrio está destinado a todos os homens. Você e eu temos o direito de escolher entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, entre a bênção e a maldição. A escolha é nossa. Pastor, como o senhor acompanhou o envolvimento de forma mais ostensiva da Igreja Evangélica no Brasil na política partidária nos últimos anos? A Igreja do Senhor Jesus é o organismo vivo de Deus na Terra. Eu acho que nós vivemos dentro de uma centralidade política. A vida é uma política, viver é uma política. A política do bom viver. Há uma diferença conceitual entre politicagem e política. Né? Eu creio que Deus
separou homens dentro da própria igreja para serem eminentes políticos. Por que não? Agora, você tem que separar o ministério do homem da política. Eu creio assim. Não sou o dono da verdade, mas eu creio que o homem chamado para o ministério, ele é apolítico. Mas ele não deixa de ser um cidadão. Ele não deixa de votar. Agora, ser votado não. Ser votado é para pessoas que não têm o ministério. Um membro, um profissional liberal dentro das nossas igrejas, quem sabe, um advogado, um médico, um engenheiro, ou qualquer outro profissional liberal, tem direito de votar e ser votado. Agora, o ministro do Evangelho, escolhido e separado na essência para este ministério, para essa função, ele jamais vai trocar essa densidade gloriosa do ministério por qualquer outro cargo, não desprezando e menosprezando nenhum cargo de eminência, mas a sublimidade ministerial. Glória a Deus, está acima de todas as coisas. Deus apoia o homem lá na lata do lixo, perdoa seus pecados, batiza-o com o Espírito Santo, qualifica para o ministério, lhe dá os dons e aptidões ministeriais. Isso é muito grande, isso é extraordinário. Então, de tal forma que a politicagem é o antagonismo da nossa crença. Agora, a política do bom viver, a política de escolhermos as pessoas certas em oração, votar e ser votado, é um direito dentro de uma simetria comportamental e dentro da égide democrática. Então, precisamos colocar os pingos nos is, as coisas nos seus devidos lugares. Eu tenho orado bastante pelas nossas autoridades, porque é o meu dever. O meu dever não é fazer uma politicagem, maltratar as pessoas, ferir a honra das pessoas. Não, senhor. O meu dever é orar por aqueles que estão em eminência. E se eles estiverem errados, eles têm a conta para acertar. Não é comigo, é com Deus. Porque Deus ainda é Senhor da história. Deus é Senhor da história. Se eu desejo bem para o meu país, imagina o Senhor. Imagina o Senhor. Então Deus é o supremo governador dos povos. Então não me compete me inferir contra as autoridades constituídas. Jamais. A mim compete dobrar os meus joelhos e clamar por minha pátria. E orar por aqueles que estão em eminência. É assim que a Bíblia nos ensina. Não se esqueça, a política é a arte do bom viver. A politicagem, ela deve ser desprezada, porque ela em si é desprezível. Um pastor que está completando agora 55 anos de ministério me disse essa semana o seguinte: o pastor Napoleão Falcão é quem mais compreende, entende e sabe escatologia. Quais os sinais que estão se cumprindo neste momento para a vinda de Jesus? Estamos diante de uma Agenda 2030 da ONU, com 17 itens. Estamos no crepúsculo final das profecias. Todas as coisas já foram devidamente cumpridas. E um dos grandes sinais é a volta de Israel para a sua terra. É o brotar da figueira. 14 de maio de 1948, Israel é declarado nação. Isaías 66, verso 8, diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. O regresso de Israel é os ossos secos que ressurgem. É o grande exército. E eles estão ali esperando Jesus, com dois designativos: Messias e Libertador. Os gentios também vão esperar Jesus, queira ou não queira, como rei, senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro. E a igreja recebe Jesus com duas credenciais: noivo e esposo. Então, um dos grandes sinais é o brotar da figueira. Israel é representada, tipificada na Bíblia pela quiescência de 3 árvores: oliveira, videira e figueira. Mateus capítulo 24, verso 32. Quando a figueira brotar, o verão está próximo. Eu sou da geração da figueira. Eu nasci em 48, no ano que Israel foi declarado nação. Jesus emenda a profecia dizendo: em verdade vos digo,
que não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira. Quando ela brotou? 48. Quantos anos dura uma geração? Hoje, na nova nomenclatura teológica, uma geração corresponde à durabilidade normal de um homem. Qual é a durabilidade normal de um homem? 70. Muitos, pela sua robustez, 80. Se é 70, Jesus não veio. Se é 80, está chegando a hora. Então, eu creio que nós estamos às vésperas do grande e maior acontecimento da história da humanidade. O arrebatamento da igreja. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, escrevendo aos crentes de Corinto, capítulo 15, verso 52, diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Está chegando a hora. Nós temos 1879 alusões à volta de Cristo em toda a Bíblia, 318 das quais estão no Novo Testamento. Jesus virá uma vez, em duas fases. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá com a igreja. Na primeira os pecadores serão deixados, na segunda serão dizimados. Na primeira haverá segredo, na segunda haverá lamentações. Na primeira ele virá nos ares, na segunda ele virá no Monte das Oliveiras. Lembre-se que a lei de Moisés foi dada no monte, e que o primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte e ele subiu ao céu do monte. E ele voltará no Monte das Oliveiras em glória para a grande batalha do Armagedon e para estabelecer o reino milenar. Está chegando a hora. Salomão já viu e disse, esta é a voz do meu amado. Ele aí que vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ele aí reluzindo pelas grades. E ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra. O tempo de cantar chegou. E a voz da rola, a voz do Espírito Santo, ouve-se em nossa terra. Está chegando a hora, queridos irmãos. Nada mais falta. Israel está plantado em sua terra. A maquete do templo está toda pronta. No Instituto de Israel. Está tudo pronto. As vestes do sacerdote estão todas confeccionadas para voltar ao sacrifício no milênio. Tudo está pronto. Israel precisa de um rei. Mas para provar ser rei de Israel, tem que provar que é descendente da tribo de Judá. E ninguém prova. Prova que é da tribo de Levi, Naftali, Zebulon, Isacar, Manassés, Simeão, mas ninguém prova que é da tribo de Judá. E João disse, e eu chorava muito, porque nem no céu nem na terra ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem desatar os seus 7 selos. E o ancião disse, não chores mais. Está resolvido o problema. Está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que rasgou os selos e saiu vitorioso. Queridos irmãos, vigiemos. Mateus 24, 44. O Senhor virá a hora em que não penseis. Pastor Napoleão, existe uma vertente teológica que defende que a igreja passará pela grande tribulação. Dessa coisa são 3 vertentes, né? Os pré, pós e os meso. Os meso-mido-tribulacionistas, né? O intermediário. Então, nós somos, a nossa denominação é a Assembleia de Deus. Eu sou pastor da Assembleia de Deus há 55 anos. Hoje eu sou o 3º pastor mais antigo do Brasil, com o número 517 da Convenção Geral, CGADB. Muito bem, eu defendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Vou citar alguns versículos. Por exemplo, Apocalipse 3:10 diz assim, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não na hora da tentação, mas da. É uma contração da preposição. Deus não vai guardar a igreja na hora, mas da hora. Isaías capítulo 26, verso 20 diz, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre si, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Toda vez que eu ver a palavra ira na Bíblia, refere-se à grande tribulação. E não confundamos a tribulação com a grande tribulação. Por tribulações, a igreja passa.
Mas pela grande tribulação, não. Porque a grande tribulação ela é exclusiva. Ela é para judeus e gentios, conforme está escrito. Daniel 9, 24 a 27. Para extinguir o pecado do seu povo, para cessar a transgressão. O seu povo ali é Israel. Então Deus vai esmagar Israel na parede para eles clamar pelo Messias. Então a grande tribulação não tem nada a ver com a igreja, a não ser que você não conheça a divisão dispensacional da humanidade. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios e nem à igreja. Igreja é igreja, igreja não é Israel de Deus. Igreja é igreja. Israel de Deus é Israel de Deus. Composto de descendente de Abraão, Isaac e Jacó, chamado de Israel, filho de Israel, israelita. Gentio é gentio, chamado nações, gregos ou estrangeiro. Agora a igreja é composta de dois povos, judeus e gentios, convertidos a Cristo. A igreja não passa pela grande tribulação. 2 Pedro capítulo 2, versos 5 a 7. Ali está Noé com a família dentro da arca. Não houve dilúvio. Enquanto Noé e sua família não adentrou a arca, não haverá tempestade na terra de grande tribulação enquanto a igreja estiver na terra. Quando ela entrar na arca, que a arca é Cristo, aí sim, as torrentes da violência cairão sobre a terra. Outra coisa, Apocalipse tem 22 capítulos. Vamos ver. A igreja do Senhor é introduzida no capítulo 1. Ali está a introdução da igreja. Depois, simetricamente, a igreja aparece nos capítulos 2 e 3, de Éfeso até Laodiceia. Capítulo 4, não tem mais igreja na terra. Capítulo 4 dá o seu arrebatamento. É aquela visão profética de João, subir cá e mostrar-te a nova Jerusalém. Ali é uma tipologia bíblica do arrebatamento. Capítulo 5 de Apocalipse, não tem mais igreja, é arrebatada no 4. Capítulo 5 de Apocalipse é o livro da redenção e seus 7 selos. Capítulo 6 de Apocalipse é os 7 selos do juízo de Deus. Começa aí o juízo. Capítulo 7 de Apocalipse é os mártires da glória, não tem mais igreja. Capítulos 8 e 9 é o toque de 7 trombetas, não tem mais igreja. Capítulo 10 de Apocalipse é o anjo com o livrinho na mão, cadê a igreja? Capítulo 11 de Apocalipse é as 2 testemunhas, não tem mais igreja. Capítulo 12 de Apocalipse é a mulher e o dragão, a mulher ali não é igreja, a mulher ali é Israel, não tem mais igreja na terra. Capítulo 13 de Apocalipse é a besta do mar e a besta da terra, um poder político e um religioso. Cadê a igreja? Ela foi arrebatada no 4. Capítulo 14 de Apocalipse é os 144 mil selados, não tem mais igreja. Capítulo 15 e 16 de Apocalipse é as 7 salvas da ira de Deus, não tem mais igreja. Capítulo 17 de Apocalipse é a mulher vestida de escarlate, não tem mais igreja. Capítulo 18 de Apocalipse é as 4 vozes da queda de Babilônia, não tem mais igreja. A igreja só aparece no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Capítulo 20 é o milênio. Capítulo 21 é o juízo final, o trono branco, e capítulo 22 é as 7 glórias matinais de Jerusalém. Então a igreja do Senhor Jesus, ela só está em Apocalipse até o capítulo 3. Capítulo 4 é uma tipologia rica do rapto da igreja, quando João é arrebatado para a nova Jerusalém. Então, meus irmãos, eu firmo os balizares da minha crença, daquilo que eu aprendi dos meus mestres. A igreja do Senhor não padecerá os males da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 8, fala de princípio de dores. Isso é uma metáfora, segundo a ciência. Uma mulher, para dar à luz, ela pode sentir de 60 até 100 contrações. E essas contrações evidenciam como sinais. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações da grávida. A qualquer momento, o menino vai aparecer. Jesus vai arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, veja só. Mateus capítulo 20, verso 21 e 22 diz que a grande tribulação é um dia como nunca houve e jamais haverá. A grande tribulação é aquela que está escrita em Sofonias, capítulo 1, 14 a 18. Dia de angústia, trevas, densas trevas. Ali clamará amargamente o homem poderoso. Um dia de ira que cai sobre a terra, quando os poderes dos céus serão abalados, quando todos os elementos apavorosos da densidade comportamental das armas cairão sobre a terra. A palavra no momento significa era atômica no grego.
Então, Jesus vai voltar na era atômica. Somente a Rússia, ela possui 7.000 ogivas nucleares. 7.000 ogivas nucleares é o suficiente para destruir o planeta Terra 30 vezes em 42 minutos. Senhoras e senhores, Jesus está voltando. Porém, a igreja será raptada da terra antes do grande dia, o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira. Deus não nos chamou para a ira, mas para a aquisição do livramento. Que Deus possa ajudar a sua igreja a viver hoje como se Jesus voltasse nesse momento. Outra coisa, a igreja primitiva, ela cria no arrebatamento da igreja para a época da iminência. Iminência, quer dizer, para agora, para este momento. Para nesta hora que eu estou falando com você, Jesus pode voltar agora. Então a igreja primitiva cria na iminência da volta de Jesus. Eu creio também. Jesus pode voltar daqui a 1 hora, 2 horas, 1 minuto, 2 minutos. Pode voltar este dia, esta semana, a qualquer momento. Ele não se deixa levar por caprichos humanos. Tudo está cumprido. O reino do Senhor está próximo. Portanto, vigiemos, estejamos atentos, porque a qualquer momento haverá o toque da última trombeta. 3 milésimos do segundo, no abrir e piscar de olhos. Enquanto a terra viverá a grande tribulação, a igreja estará participando das bodas do Cordeiro. A igreja estará participando das bodas do Cordeiro, que coisa linda! Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte para mim é o amor. Na terra, judeus e gentios, comprimido, sofrerão danos da grande tribulação. Agora, se eu fosse Deus, eu arrebatava a igreja e fecharia a porta. Ninguém entraria mais. Só que Deus não é limitado, não é mesquinho como eu sou, irmãos. A política de Deus é soteriológica, repito. O prazer de Deus é não perder ninguém. O homem é sua imagem e semelhança, com seus defeitos e problemas. Deus não quer perder ninguém. Aleluia. Por isso que na grande tribulação haverá uma pregação do Evangelho, chamado Evangelho Eterno. E Deus vai confiar esse Evangelho Eterno a 3 anjos. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 10. Leia lá. Tem 3 anjos ali, trazendo nas mãos o Evangelho Eterno e gritando: não adore a besta nem a sua imagem, adore a Deus. Porque após o arrebatamento da igreja, a ação do anticristo era plena. E o anticristo e o falso profeta celebrarão um culto. Apocalipse 13, verso 4. Ó besta, quem é semelhante a ti? Quem pode fazer os sinais que tu fazes? Isso é um culto. Mas os 3 anjos descem pregando o Evangelho Eterno. E quem ouvir essa mensagem, romper com o sistema religioso da besta do falso profeta, serão mortos. Mas eles aparecem lá em Apocalipse 7, verso 9. Quem são estes? E de onde vieram? Esses que vieram de grande, não é da, é de. É uma preposição simples. Porque eles não vieram só daquela tribulação, eles vieram daquela e de todas as demais. E lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Esses mártires comparecerão para o Senhor com vestes brancas, mas com palma nas mãos. Palma é dos mártires, pedra branca é da igreja. Mártires é uma coisa, igreja é outra. Então haverá 2 grandes multidões no milênio. Os martirizados, que entrarão no milênio, claro, em corpos glorificados, e a igreja do Senhor, que foi arrebatada. A multidão será grande. Deus não perderá esta colheita, em nome de Jesus. Amém. O advento do trono branco, o que significa? O juízo final. A Bíblia diz que no trono branco, o juízo final, haverá abertura dos livros. Uma grande biblioteca, pelo menos 6 livros se abrirá. O livro das palavras, o livro da maldição, o livro do corpo, o livro dos segredos dos homens se abrirão naquele dia. E a Bíblia diz, e os homens serão julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, é duro a sentença do grande trono branco, o juízo final. A Bíblia diz que Deus a ninguém julga, mas deu o poder ao Filho para exercer o juízo. E depois do trono branco, aí Jesus vai entregar o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24, está escrito, depois virá o fim. Quando estiver entregado o reino a Deus ao Pai, quando houver aniquilado o império, a potestade e força, porque convém que reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés, e o último inimigo a ser destruído será a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão?
Onde está o inferno, a tua vitória. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É aí que Jesus consuma a obra. A Bíblia diz que ele estará conosco todos os dias, até. É uma diáspora. A consumação dos séculos. Consumação do século não é o fim. É o tempo probatório da graça de Deus aos homens. Depois da consumação do século, aí virá o fim. Aí Jesus entrega o reino ao Pai e dirá: eis aqui, Pai, os filhos que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E a Bíblia diz: e surgirão novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo, e fugirá dos nossos olhos a tristeza e o gemido. Vamos em frente, irmão. Jesus está voltando. Deus abençoe a todos. Pastor, agradecemos a sua atenção e colocamos o microfone ao seu dispor para os cumprimentos finais. Muito obrigado, querido e amado irmão. Deus te abençoe, a você e sua família. É uma alegria muito grande voltar a participar com você desta audição auspiciosa desse podcast, que vai trazer, com certeza, edificação espiritual para o povo de Deus e, quem sabe, salvação de muitas pessoas. Que Deus abençoe a você. Outra vez te digo, a tua família, a todos aqueles que te cercam, ao Júnior que está fazendo esta gravação, a sua família. Que Deus nos ajude a guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, sermos fiéis até a morte ao Senhor, devotando a Ele sempre honras e glórias por nossa vida. Muitíssimo obrigado. A paz do Senhor e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém. Amém. Até a próxima.